hebraico para iniciantes, a aula número 3. São 4 aulas, ao total do curso serão 4 aulas. Então tem essa aula de hoje e a aula número 4. Nós já vimos ao todo 12 letras do Aleph Bet, 12 letras, do Aleph até o Lamed. Do Aleph ao Lamed, 12 letras. Então estão faltando 10 letras para terminar o Aleph Bet, o alfabeto. Se você ainda não viu o vídeo número 1, a aula número 1 e a aula número 2, ou se viu apenas a aula número 1, eu aconselho você assistir a aula 2. E se não assistiu a 1, assistir a 1 também. Quando estiver pronto para a aula 3, você inicia a aula 3. Para que o seu aprendizado fique completo. Tá? Não há como você assistir, praticar e revisar as 4 aulas e não aprender a ler o hebraico. Não há como. Só se você não chegou até o fim. Só se você não assistiu todo o vídeo. Se você não praticou. Não tem como. Além disso, em todos os nossos vídeos, nós disponibilizamos gratuitamente uma apostila, uma única folha, com todas as informações referentes ao Aleph Bet, ao alfabeto hebraico. Todas as informações que são necessárias para a leitura. O foco dessa aula de hebraico para iniciantes é você aprender a ler. Muita gente quer começar o hebraico e quer aprender já a escrever, quer aprender... Mas perceba só, para que você quer aprender o hebraico? A maioria vai me responder, eu quero aprender o hebraico para estudar as escrituras. Pois bem, esse é o objetivo do curso da Techuvá Total. Fazer com que você estude as escrituras. Você não estuda as escrituras escrevendo em hebraico. Você não vai ser um escriba. Você não vai copiar as escrituras, escrevendo as escrituras. O que você vai fazer, você vai ler as escrituras. E nós temos ferramentas para isso. Nós temos a Bíblia hebraica completa, gratuita no nosso canal, que você pode baixar e ler o texto que você quiser. Da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos. Então, o objetivo é esse, é fazer você ler. Então vamos focar todas as nossas forças e energias na leitura do hebraico, que é o mais importante. É muito mais importante você aprender a ler o hebraico do que escrever em hebraico. Escrever você vai aprender depois. Primeiro aprenda a ler. Porque você aprendendo a ler, você consegue ler os textos bíblicos, você consegue traduzir os textos, tá? E assim utilizar justamente para o estudo das escrituras no seu contexto original. Esse é o nosso objetivo, ok? Ademais, no nosso canal Techuvá Total, vocês vão encontrar uma playlist chamada Aulas de Hebraico. E nós temos 4 módulos de aula de hebraico. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Esse hebraico para iniciantes está antes do módulo 1. Então, se você nunca viu hebraico na vida, termine o hebraico para iniciantes e aí você tem 4 módulos no nosso canal gratuitamente para você poder ampliar o seu conhecimento de hebraico. Que o Eterno te abençoe. Vamos para a aula de hoje, iniciando assim a 13ª letra do Aleph Bet. A 13ª letra do Aleph Bet é o Mem. Mem. O Mem, como diz o próprio nome, tem som de M. M. M de Marcos. M de Maria. M de Miriam. O valor numérico do Mem é 40. Então, o valor numérico associado do Mem é 40. Então, visualize bem o Mem, aprenda esse formato, que é o formato que aparece nas escrituras. E já que você já viu a aula 1 e a aula 2, e você já está craque em todos os sinais massoréticos, então basta nós lermos, somarmos o som de M e mais um sinal massorético. É muito fácil. Vamos lá. Olha só,
Esse é o patá, som de A. Então aqui eu tenho ma, som do mem, que é som de M, mais o som de patá, som de A, M mais A, ma. Somente isso. É dessa forma que você lê em hebraico. Nós temos o kametz com som de A agudo, som de A, ma. M mais A, ma. Tsere, você já está bem familiarizado com os sinais massoréticos, sou de E. Então eu tenho me, M mais E, me. Mem mais segol, 3 bolinhas, 2 em cima e 1 embaixo. É agudo, M mais E, me, me. Segol, mem mais segol, me. Mem mais hirek, som de I, uma bolinha só, I. M mais I, mi, mi. Eu coloquei aqui Y, mas pode ser I também, não tem problema nenhum. Mi, contanto que você entenda que tem som de I. Mi. Esse é o Rolen. É o único sinal massorético que está em cima. Olha só, olha lá. Então, lembre na sua mente que o O está em cima. Então, M mais O, Mó. Veja que não é um O com circunflexo, é um O agudo, Mó, não Mo, Mó. O único O que tem é o Rolen Vav, que é o Vav com o Rolen em cima, uma bolinha em cima. Ali tem som de O. Mas aqui no caso tem som de O, aberto, agudo. Olha as 3 bolinhas descendo a ladeira. M mais U, Mu. E esse, por último, é o Sheva. O Sheva, ele não tem som nenhum, é o som da própria letra, porém você vai falar essa sílaba mais rápida que as demais. Então, Mem mais Sheva, eu tenho Me. Me. A própria letra, Me. Mem mais Sheva, Me. O Mem, assim como o Kaf, lembra só, assim como o Kaf, assim, Kaf, por enquanto só o Kaf, né? Depois do Kaf tem o Lamed, depois do Lamed tem o Mem. Pronto, o Mem é a segunda letra do Aleph Bet, que quando vem no final, olha só, o Mem é a segunda letra do Aleph Bet, que quando aparece no final da palavra, no fim da palavra, ele modifica o formato, não modifica o valor numérico, que continua sendo 40, continua sendo a letra Mem. Porém, assim como o Kaf, que no final ele tem um formato diferente, como vimos na aula anterior, o Mem ele fica dessa forma, como um quadrado fechado. Diferente do Kaf, que no final pode ter sinal massorético, o Mem ele não tem. O Mem ele não vai ter sinal massorético nunca no final. O Mem ele vai ter o som de M, que é em hebraico com a boca fechada, como a palavra Shalom, boca fechada. Como a palavra sangue em hebraico, Dam, boca fechada no M. Porque se você faz com a boca aberta, é o som do N, N. Então se eu falo Dam, é juiz. Mas se eu falo Dam, é sangue. Se eu falo Shem, é dente. Se eu falo Shem, nome. Então, os sons são parecidos, mas o Mem
sempre com a boca fechada no final. Termina o som da palavra fechando a boca. O mem, ele não vai ter sinal massorético atribuído quando vem no final. Ele vai se juntar com o penúltimo som da última sílaba que se junta a ele. Como vocês vão ver em alguns exemplos. Esse é o mem sufit. Mem sufit, ou seja, o mem final. O mem quando vem no final da palavra. Somente quando vem no final. Ele vai ter essa forma. Muito bem. Vamos para a 14ª letra do Aleph Bet. Se vocês perceberam, desde do Kaf, que é som de K, depois do Kaf nós tivemos o Lamed, som de L. Depois do Lamed nós temos o Mem, som de M. E agora nós vamos ter o Nun, som de N. Então, você faz a comparação com o nosso idioma, o nosso alfabeto, você vai ver que essa sequência é igual. K, L, M, N. É exatamente igual. K, L, M, N. Essa parte é igual. São os mesmos passos, o mesmo segmento do alfabeto em português. K, L, M, N. Kaf, Lamed, Mem e Nun, que é o próximo que nós vamos ver agora. Eu coloquei aqui, boca fechada, olha só. Boca fechada no final. O próximo é justamente, como eu falei, o Nun. O Nun, som de N. Já está dizendo, Nun, som de N. Valor numérico 50. 50. Valor numérico do Mem, 40. Valor numérico do Lamed, 30. Valor numérico do Kaf, 20. Sempre de 10 em 10, a partir do Yud, depois do Yud, de 10 em 10. Yud é 10, aí já não tem 11, já vai para o 20, depois para o 30, para o 40, para o 50, até chegar ao 100. E depois do 100 vai até o 400, de 100 em 100. Unidades, dezenas e centenas. Nun, som de N. Facílimo, basta você utilizar aquilo que você já conhece, que são os sinais massoréticos. Esse é o patá, som de A. Vou dar um tempinho, vou respirar um pouco. Você já leu, né? Na. Nun mais A, na. Facílimo, o kametz. Nun mais kametz, na. Agudo. Nun mais tsere, ne. Tsere é E. Nun, som de N, mais E, ne. Nun mais segol, é. N mais E, né. Muito fácil. Sempre primeiro o som da consoante e depois do sinal massorético. Nun mais E, né. Hirek, muito fácil, uma bolinha apenas. Nun mais I, Ni. Esse é o Rolen, em cima da letra, sempre do lado esquerdo da letra. Nó, N mais O, nó, não no, nó. Kubutz, som de U, descendo a ladeira, facílimo. Nu, N mais U, nu. E por último, o Sheva, que não tem som, vai fazer você ler mais rápido essa sílaba que tiver o Sheva. Ele vai ter o som da própria letra, ne, ne. Num mais Sheva, ne. É assim que você vai ler, ne, mas bem rápido. O Nun também tem a forma final, assim como o Mem. Então nós já vimos o Kaf, que tem a forma final, já vimos o Mem, que tem a forma final, e agora vamos ver outro que tem forma final, que é o Nun. É muito fácil. Essa é a forma final do Nun. O Nun sufit, com boca aberta, viu gente?
O som de N no final em hebraico sempre com a boca aberta. Num, boca aberta. Bem, bem, filho, boca aberta. Bem, não bem. Bem, filho, ok? Num, 50. Valor numérico, mesmo valor numérico da letra num. E assim como o mem não tem nenhum sinal maçorético atribuído quando o num vem no final. Ele vai se juntar com o último som da consoante e da vogal que aparecer em determinada palavra. E ele vai se juntar dando o som final de N. Como, por exemplo, num, bem, ok? Agora nós vamos para a 15ª letra, é isso? 12ª é o lamed, 13ª é o mem, 14ª é o nun, 15ª letra do Aleph Bet, 15ª letra do Aleph Bet é o samer. Samer. Veja que o CH aqui é justamente o som de het. Samer. O samer, valor numérico 60. 60. Ele tem som de S. S de sapo. Tá? Lembrando que S em hebraico, atenção, quando você transliterar uma palavra do hebraico e colocar em caracteres latinos, para você mostrar a uma pessoa que não sabe os caracteres hebraicos, você translitera para ela poder ler, para ela poder ter o mesmo som do idioma original, que no caso aqui é o hebraico. Então, quando você colocar S de samer, lembre-se, no hebraico não é como no português, que o S vai ter som de S e vai ter som de Z, como na palavra casa, né? O português é muito difícil. Veja, o S tem som também de Z. Então você precisa aprender as palavras em português para saber as palavras que quando tem S tem som de Z. Como por exemplo, casa, né? No hebraico, o samer, que é transliterado pela letra S, sempre vai ter som de S. Nunca de Z, nunca. Tá bom? Nunca. Então vamos treinar. Samer mais patá, sa. S mais A, sa. Esse é o kametz. Samer mais kametz, sa. A agudo. Samer mais tsere, som de E, C. S mais E, C. Samer mais segol, sé. S mais E, sé. Samer mais hirek, som de I, si. S mais I, si. Samer, olha o rolen. Mais rolen, som de O, só. S mais O, só. É assim que você lê, só. Em qualquer palavra hebraica que tiver esse formato aqui, o samer, som de S. Mas o rolen, você vai ler só. Só. O kubutz, su. S mais U, su. E por último, o sheva, que é o som da própria letra, S. C. Si. O S. C. C. Samer. C. Então, essa também uma das letras, como a maioria das letras do Aleph Bet, não tem formato diferente quando vem no final. Como na palavra sus, cavalo, que é assim, ó. Samer, Vav, Samer. Aqui tem um shurek. Aqui eu tenho sus, cavalo. Não tem, não muda.
a minha forma de desenhar aqui com o mouse que não ficou bom. Mas é Summer, Vav e Summer. O Vav, como tem um ponto no meio, tem som de U. Sus, cavalo. Tá? Então no final ele não muda. Vamos para a próxima letra. 16ª letra do Aleph Bet. Valor numérico 70. Essa é uma letra bem interessante. É o Ain, quer dizer olho. Ain, olho. Valor numérico 70. Bem interessante, porque ela é igual, só muda um detalhe em relação ao Aleph. Lembra do Aleph, a primeira letra do Aleph Bet, que não tem som? O Ain também não tem som. Ele depende do sinal massorético que será atribuído a ele. Pode ser A, pode ser E, pode ser I, pode ser O, pode ser U. Depende do sinal massorético. Assim como o Aleph. Qual a diferença básica entre o Summer, entre o Ain e o Aleph? Não é possível que você não está lembrado do Aleph, mas eu vou colocar. Pronto. Qual a diferença entre os dois? Basicamente. Não só que não estou falando do número, do valor numérico, que um é número 1 e o outro é 70. A diferença básica está quando eles vêm no final. Porque durante a palavra eles são iguais. Eles não têm valor numérico e eles podem atribuir qualquer sinal massorético. O som do sinal massorético que tiver é o que você vai falar. Mas o Aleph no final ele não tem som. O Aleph não tem som. Não há valor numérico, sinal massorético atribuído ao Aleph no final. Jamais. Quando ele vem no final da palavra, o Aleph não vai ter sinal massorético. O Ain, sim. O Ain tem. Sempre. Sempre no final o Ain vai ter. Tá? Pode ser o A, pode ser o E, pode ser o I, pode ser o O, pode ser o U. Como, por exemplo, na palavra Yeshua. O nome Yeshua. Olha aqui, ó. Yud, Tsere, Ye. Aí você tem um Shin. Aqui você tem um Shurek. E aqui você tem o Ain. E aqui vai ter o Patá. Yeshua. Então veja que no final aqui tem sinal massorético. Agora, se você pegar a palavra, por exemplo, a palavra, a cidade, até o nome de uma cidade que eu gosto bastante. A cidade chamada Súcia. Outro Summer, Yud, aqui o Kametz, e aqui o Aleph. O Aleph aqui não tem som nenhum. Súcia. Veja que o Aleph aqui não tem valor, não tem sinal massorético. Tá? Súcia. Não há sinal massorético nenhum aqui no Aleph. E quando vem no final ele não tem som, não tem sinal massorético atribuído. Vamos treinar o Ain. Muito fácil. Igual ao Aleph. É só você atribuir. Você vai ler simplesmente o som dos sinais massoréticos. Exemplo. Esse é o Patá. Ain tem som? Não tem. Então eu vou ler simplesmente A. Outro, o Kametz. Ain tem som? Não tem. Então o único som que será lido é do Kametz. A. Simplesmente isso. Sere. O Ain tem som? Não tem som. Então eu vou ler apenas o E. Não confunda essa letra com Y, viu, gente? Para não fazer uma confusão na mente com o formato no português. Se é o Ain, não tem som. Segol. Ain tem som?
não tem som. Então eu vou ler apenas o sinal maçorético. É. Hirek, som de I. Ain tem som? Não tem. Então é só o I mesmo. I. Olha o Rolen. O. Olha o Kubutz. U, como na palavra ugá, bolo. Ugá. Ugá é justamente com Ain. Não tem som, mas vai ter o som do Kubutz. Ugá, bolo. E quando tiver o Sheva, não tem som nenhum. Aí que não tem som mesmo. Eu coloquei aqui porque às vezes tem palavras nas escrituras que aparece o Ain simplesmente para contar, fazer contagem, que é 70. É valor numérico, gemátria, essas coisas. Mas não há nenhum tipo de som nisso aqui. O Sheva não tem som. Vai ser o som da própria letra. Se a letra não tem som, não tem som. Você passa ela, você lê o restante. Ela é apenas um objeto decorativo na palavra, só para ter um significado diferenciado naquela palavra, a formação daquela palavra. Porque o Ain, além de ter o valor numérico 70, ele também tem a questão do significado. Cada letra tem um significado. Isso vocês vão ver na apostila que está. Eu não quero passar os significados para vocês, para não encher demais a mente de vocês. É um hebraico para iniciantes, então estou colocando o início do início. Mas já que estamos aqui, não é alho não, viu? É olho. 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 O significado da letra Ain. Assim como Dalet é o significado de porta. Significa porta. Porta em hebraico é Dalet. Sheva. Não tem som. O Ain também não tem som. Você não lê. Vamos agora para a letra número 80. Valor numérico 80. E é a letra P. P. Obviamente que você já... 80, tá vendo? Obviamente que você já sabe. P, som de P. Pá, pé, pi, pó, pu. Como pato. Veja que assim como o bet... Olha só. Bet. Quando tem o daguesh tem som de B. Quando não tem, tem som de V. Kaf. Quando tem o daguesh tem som de K. Quando não tem, tem som de ret. E mais uma letra, são três ao todo, mais uma letra que modifica o som quando tem e quando não tem o daguesh. E essa letra é o P. Quando tem o daguesh, tem som de P. É só você lembrar de prato. Veja que tem um prato aqui. Essa ideia foi desenvolvida por meu aluno Lucas. Querido Lucas, ele que desenvolveu isso. O pai dele tem um restaurante, então ele desenvolveu bem é o japonês, restaurante do japonês. Muito bom o restaurante dele, aqui em Feira de Santana, na Bahia. Muito bom. Vou fazer propaganda. Olha o que Lucas desenvolveu. O P, quando tem essa bola dentro, que parece um prato, vai ter som de P. P, de prato. Quando eu tiro o prato, ele vai ter som de F. Aí ele lembra de PF, prato feito. PF. Então o P ele tem dois sons, P e F. Quando tem o prato é som de P. Quando não tem é som de F. Feito. Prato feito, PF. Então, essa letra pode ser P ou pode ser F. Tem o daguesh, é P. Não tem o daguesh, é F. Ok? Vamos praticar primeiro com o P, com o daguesh. Muito fácil. Kametz com P. Por que eu sei que é P? Porque tem o daguesh. Então, é som de P. Então, aqui eu tenho pá. P mais A, pá. Kametz, P mais A, pá. Por que é P? Porque tem o daguesh. Esse é o tsere, som de E. P mais E, P. Por que eu sei que é som de P?
Porque tem o dagesh. P mais E, pé. P mais E, pé. Segol. Por que é som de P? Porque tem o dagesh. Olha como é fácil. Hirek, P mais I, pi. Por que é som de P? Porque tem o dagesh. Rolen, P mais O, pó. Por que é som de P? Porque tem o dagesh. Tem a bolinha. Olha o U, P mais U, pu. P mais U, pu. Por que é P? Porque tem o dagesh. Por que é U? Porque tem um kubutz. P mais U, pu. Agora o Sheva. Muito fácil. Vai ter o som da própria letra. P. P. Ok? Então agora nós vamos para a mesma letra, só que sem o dagesh. Na mesma letra sem o dagesh, aí há uma alteração de som, que é a letra, como eu falei, Fê. Olha só. O Fê é o P, que vai ter o mesmo valor numérico, 80, sem o dagesh. Veja, está sem o dagesh. Então, sem o dagesh, essa estrutura, que é o P, mas sem o pontinho dentro, som de F. F de Felipe, F de faca. Ok? Vamos praticar? Dagesh. Não tem dagesh. Som de F. Fê mais A, Fá. Patá, Fê mais Patá, Fá. Fê mais Câmetz, Fá. Fê mais A, Fá. Fê mais E, Fê. Fê mais E, Fé. Segol, Fé. Fê mais I, de Hirek, Fi. Olha o Rolen. Fê mais O, Fó. Fê mais U, Kubutz, Fu. Muito fácil. E o Sheva, ele tem som de Fê. Você vai ler o próprio Fê. Sheva. Se tiver o dagesh, você vai ler P. Sem o dagesh, você vai ler Fê. Ok? A letra P, ela também, quando vem no final da frase, no final da palavra, no final de uma palavra, no início, no meio, em qualquer lugar da palavra, esse formato. Mas quando vem no final, há uma alteração. E essa alteração é algo bem interessante, que você só vai encontrar nas escrituras dessa forma. Olha aí, ó. É bem parecida a letra, só que ela vai até passar da base. Vamos dizer que aqui está a base, ó. Ela passa da base, ok? Como o Nun, por exemplo. Como o Kaf Sufit, por exemplo. Esse é o Fe Sufit. Não tem P Sufit? Não. Você vai encontrar sempre o Fe Sufit, sem o dagesh. Então tem som de F. E também não há valor numérico, não há sinal massorético atribuído. O valor numérico é 80, mas não vai ter sinal massorético como o A, como o Fá, por exemplo. Como um Fi, como Fó, como Fu, não. Vai ser som de F, tá? Então, por exemplo, a palavra Suf. Suf. Assim, ó. Samer. Vav com o Shurek, tem Su. E aqui você tem o Fe. O Fe. Sufit. Suf. Tá vendo? Ele não vai ter sinal massorético. Ele, assim como o Mem e o Nun, ele vai se juntar com o último som, que no caso aqui é o som de U. Suf. 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 Né? Junco. Suf. Junco. Yam. Suf. Aqui, ó. Yud. Kametz.
mem sufit, porque aqui é outra palavra, que eu vou colocar aqui um ratef, que é um traço, que é um hífen. Iam, mar, suf, mar de juncos. Yam suf. Mal traduzido por mar vermelho nas escrituras. Não é mar vermelho. Yam suf, mar de juncos. As versões mais novas das traduções bíblicas corrigiram o erro de mar vermelho. É um erro. Yam suf, mar de juncos. Vamos lá. Depois do Fê, nós agora temos o número 90. Número 90. Que é, número 90, o tzad. Olha só, muito parecido com o ain, mas sons completamente diferentes. Olha ele aí, ó. Não parece um pouco com o ain? A diferença é que ele está ao contrário. Mas é o tzad. O tzad qual é o som? Que letra é essa? Não tem letra no português para o tzad. É o TS. Tem pessoas que colocam TZ. Eu não gosto de colocar TZ, porque na verdade não tem som de Z, tem som de S. Tzad. Veja, não é tzad, é tzad. Tzad. Tsevaot. Não é tzevaot, é tsevaot. C. Som de TS. TS. Tsa. Tse. Tsi. Tso. Tsu. Entendeu? Valor numérico 90. Vamos praticar para você entender. Patá. Tsa. Tsad mais patá. Tsa. TS mais A. Tsa. Assim que você lê, bem rápido. Tsa. Kametz, mesma coisa. Tsa. TS mais A agudo. Tsa. Agora o Tsere. E. TS mais E. C. Tsad mais Segol. TS mais E. Tse. Tse. Olha o Hirik. TS mais I. Muito fácil. Tsi. Rolen. Tsad mais Rolen. Só. Kubutz. Tsad mais U. Tsu. Sheva. Tsad mais Sheva. Ts. 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 C. C. Bem rápido. C. Ok? C. Como tseva. Tsva. Tsva. Bem rápido. Tsva. TS. Ts. Tsva. Vamos ver daqui a pouco. Tsva. TS. Exército. TS. Você vai ler o Sheva. Quando tem o Sheva, você lê bem mais rápido. Ok? Assim como o Kaf, que no final muda. O Mem, que no final muda. O Nun, que quando vem no final da palavra tem uma forma diferente. O P, quando vem no final da palavra tem a forma diferente. O Tsad também, como na palavra Eretz, terra. É dessa forma o Tsad quando vem no final. Tsad, sufit. Assim como o Mem, é a forma sufit mais fácil que tem, como o Mem, como o Nun e como o Fe. É diferente da forma do Kaf, que o Kaf, quando vem no final, ele, além de mudar, ele assume vários sons com vários sinais maçoréticos. O Kametz e o Sheva. Já o
o tzad é como o mem e como o nun. Ele não assume sinal massorético, ele se junta com o último som da palavra. Valor numérico 90. Som no final de TS, como eretz, 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 terra. Ok? Então chegamos assim ao final dessa aula. Vimos mais 6 letras: mem, nun, samer, ain, p e fe, que é uma letra só, mas com sons diferentes, e o tzad. 6 letras. Então nós já completamos, olha só, pessoal, 18 letras. 6 na primeira aula, 6 na segunda aula, 6 na terceira aula. 18. Faltam 4 apenas. Faltam 4, tá? Na última aula vocês vão ver as 4 últimas letras do Aleph Bet. Mas não fiquem tristes, ainda tem uma partezinha ainda nessa aula de hoje, que é o treinamento. Nós vamos treinar as... Agora eu tenho condição de colocar mais palavras para vocês. Por quê? Até agora eu não posso colocar palavras para você treinar de letras que você ainda não viu, tá? Isso confunde a mente das pessoas. Todas as vezes que tem o treinamento no final das aulas, são com letras que você já viu, já estudou, já leu várias vezes, já está craque, vamos dizer assim, já aprendeu. Então vamos colocar em prática. Vamos lá. Olha, temos aqui o Lamed. Começa sempre por ela, viu, gente? Sempre da direita para a esquerda. Temos o Lamed. Temos o sinal massorético atribuído é o Segol, som de E. Estou bem devagar para você aprender. Então, vamos ler. Lamed, som de L, mais E, Lé. E aqui nós temos Lé. E aqui nós temos o Ret, tá? E o Segol. Novamente o Segol, som de E também. Mas eu não posso ler esse e depois esse, porque eu tenho o Sufit, que é o Mem. Lembre-se que o Mem é o Mem, tá vendo? Ele vem de uma forma diferente. É dessa forma, um quadrado. E o Sufit Mem tem que sempre se juntar com o último som. Então eu tenho, isso aqui é uma sílaba, e isso aqui é outra sílaba. Eu tenho 2 sílabas, tá? Então eu tenho Le, Chem, Lechem, 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 Le, L mais E, Le, Het, mais E, mais M, tá vendo? Eu tenho que juntar tudo aqui. Het, mais o som de E, aberto, mais o som do Mem Sufit. Então eu tenho Lechem, Lechem, ou seja, pão. Lechem, pão. As escrituras, quando fala pão, não quer dizer exatamente pão feito da farinha de trigo e assado no forno. Existem vários tipos de pães, né? Não. O pão é o símbolo de todo e qualquer alimento. Quando fala na escritura pão, não quer dizer exatamente só o pão mesmo, pão feito da farinha de trigo. Algumas vezes vai ser, pelo contexto, fica óbvio que está falando de pão. Mas normalmente, quando aparece o pão aqui, na escritura, lechem, está falando de todo alimento. Porque o pão é o símbolo de todo alimento sólido. Assim como o vinho é o símbolo de toda a bebida sólida. Quando recitamos uma bênção antes de comer, seja que prato for, seja que cardápio for, mesmo que não tenha nem pão na mesa, nós recitamos a bênção do pão, né? Abençoado sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que tiras o pão da terra. Lechem é o símbolo de todo alimento. Não só de pão viverá o ser humano,
mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Né? O ser humano não pode pensar só no alimento físico, só no que ele come. E quando fala pão, não só de pão viverá, não é só pão, não, é qualquer alimento que ele come. Olha os alimentos que nos alimentam. O pão nosso de cada dia. Né? É o nosso feijão com arroz, seja lá o que você come. O ser humano não pode pensar só nesse alimento para viver. Porque se ele não comer, ele morre. Então, ele tem que pensar nesse alimento. Não só de pão. Então, ele precisa do pão. Obviamente, a Torá está ensinando. Ele precisa do pão. Mas não é só do pão que ele vai viver. Para ele ter vida, ele precisa da palavra que sai da boca de Elohim. Qual é a palavra que saiu da boca de Elohim? A Aseret Hadvarim. As 10 palavras. Baruch Hashem. Ele falou lá no Monte Sinai e depois escreveu em 2 tábuas. As 10 palavras, conhecidas como os 10 mandamentos. Esse texto está no livro de Devarim, Deuteronômio, no capítulo 8. Yeshua, ele também ensina a mesma coisa. Na verdade, quando ele está sendo tentado, ele fala isso para o acusador, o tentador, Hassatã, o adversário. Nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda a palavra que saiu da boca de Elohim. As 10 palavras. Aseret. Olha! Tá vendo como você está lendo em hebraico? Baruch Hashem! Olha que massa! Mem mais segol, me. Me. E aqui você vê, eu tenho essa é uma sílaba, tá? A próxima sílaba é o lamed. Só que eu não posso ler só o lamed, porque aqui no final eu tenho uma forma sulfite, outra forma sulfite. Que forma é essa? Esse é o kaf sulfite. Só que como não tem o dagesh, é raf, som de re, re. E aqui eu tenho um sheva. Se eu tenho um sheva, eu vou juntar esse com esse. Então eu tenho melech, 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 melech. Eu tenho o mem mais o me, mais lamed, mais mais, eu coloquei ch, que é o som de ret. Então eu tenho melech, melech, rei em hebraico, melech, melech, rei. Próximo. Olha aí que eu falei uma palavra que eu citei para vocês. Aqui é o tzad com o sheva, é uma sílaba. E aqui eu tenho outra sílaba. Não se preocupe com o aleph, porque quando o aleph vem no final, não tem som nenhum. Não vai ter sinal massorético atribuído a ele. Então, são 2 sílabas. 1, 2. Porém, essa sílaba aqui eu vou ler bem rápido por causa do sheva. Então eu tenho, vou ler devagar, depois eu leio o correto. Tseva. Agora leia correto porque tem um sheva. Tzva, 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 exército. Tsevaot, exércitos. Tzva, exército. Tzva. Olha só como é rápido. Tzva, tzva, exército. Por causa do sheva, pessoal, você tem que ler rápido. Tzva. Próxima palavra. Pô, que palavra fácil. Aqui é um kaf, som de K. Por que eu sei que é som de K? Porque tem um dagesh. Aqui é um segol. Então eu tenho que, primeira sílaba. A segunda sílaba é o samer. Samer mais segol. Som de S mais se. Eu não posso ler ela separadamente da última, porque o último, olha, acabamos de ver, é um fe sulfite e vai juntar, som de F. Então eu tenho que, se, f, kesef, 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 não kesefi, kesef. Só se tivesse um yud. Se tivesse um yud aqui, seria kesef, kesefi. Mas não teria essa forma final, porque se o yud tivesse, o yud seria a última letra. Automaticamente o fe sulfite passaria a ser o fe comum.
o Fê normal, tá? Então eu tenho kesef, kesef, K mais E, primeira sílaba. Samer mais E mais F, kesef, ok? Kesef. Muito bem. Prata, kesef. O significado de kesef é prata ou dinheiro também. Mas normalmente é prata, mas também pode ser em alguns momentos traduzido por dinheiro, tá? Kesef, prata. Próxima palavra. Oh, isso é um nome. Olha só. Yud, som de I. Aqui eu tenho Rolen Vav. É um Vav, som de V. Mas como a bolinha vem em cima, ele não tem som de V, ele vai ter som de O. Então eu tenho Yo, aqui é uma sílaba, Yo. A próxima sílaba é essa aqui, a segunda. E essa aqui é a terceira, que eu vou juntar o Nun Sufit, som de N, com o último som dessa letra com o Kametz. Então eu tenho Yo, Ha, Yo, Ha, Nan, Yohanan, 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 Yo, Ha, Nan, Yohanan, Yohanan, Yohanan. Yohanan significa agraciado pelo Eterno. Essa palavra aparece nos escritos nazarenos bastante. Vários talmidim de Yeshua, vários seguidores, melhor dizendo, um talmid, né, o chamado Talmid Ahavá, o Talmid do amor, o discípulo do amor, que escreveu Revelação. O nome dele é esse, Yohanan, Yohanan, né? E também no livro de Ezra, e no livro de Neemias, também aparecem sacerdotes com esse nome, Yohanan, Yohanan, agraciado pelo Eterno. Olha essa palavra aqui. Aqui eu tenho o Aleph, que não tem som, então o som vai ser do Rolen Vav, som de O. O com acento circunflexo. Eu tenho Odeca. 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 Não Odeca, eu li errado, porque aqui é um segolo, som de E. Então, Odeca. Por que eu tenho um som de K? Isso aqui é um Kaf sulfite. Por que eu tenho um som de K? Porque tem o dagesh, olha o dagesh aqui. E aqui eu tenho o kametz, som de A agudo. Então eu tenho Odeca, Odeca, O, primeira sílaba, D mais E, D, segunda sílaba, e K mais A, terceira sílaba. Odeca, Odeca, te agradecerei, Odeca, te agradecerei. Outra palavra, olha que palavra simples. Aqui eu tenho Ain, ele não tem som. Então o som atribuído será do patá, som de A. Primeira sílaba, A. Segunda sílaba, Num, mais o kametz, N mais A, Na. Ana. E aqui eu tenho o Bet. Eu tenho o Bet, som de B. Mas como ele não tem o dagesh, vai ter som de V. Então aqui eu tenho o Hirik, som de I, que é o mesmo som do Yud, só vai ler uma vez o som de I. E por último eu tenho o Mem Sufit, som de M, que vai juntar. Então todas essas três letras serão apenas uma vogal. Perdão, não uma vogal, uma sílaba. Que vogal? Uma sílaba. Primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Anavim, 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 Anavim. O Na tem que ser agudo aqui, ó. Kametz. Anavim, uvas. A, Num mais Kametz. Na, Vet, mais Yud, mais Mem Sufit. Anavim, fecha a boca no final. Anavim, por causa do Mem Sufit. Uvas.
Outra palavra. Facílima, gente. Yam. Uma sílaba só. Yam. Yud, Kametz e mem sulfite. Essa é a ordem, ó. Yud, passa pelo Kametz e termina no mem sulfite. Yam. Mar. Mar. Yam. Mar. Olha essa outra, como é fácil também. Lamed com Sheva, Le. E aqui eu tenho o Raf sulfite com Kametz. Então aqui eu tenho Ra. Ra. Lecha. Lecha. Para você. Para você. Ou para ti. Para você. Lecha. Lecha. Para você. Uma expressão muito utilizada nas escrituras. E aqui eu tenho bem parecido, só que, veja, olha o lecha aqui que você acabou de ler, ó, mesma coisa. Só que aqui, apesar de ser bem parecido a escrita, mas veja que o Raf sulfite, ele não tem o Kametz, ele vai ter um Sheva, que vai juntar com o que está aqui. Então eu tenho Lech, Lech, Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha, Lech Lecha, saia para você, saia ou vá para você, ou por você, para você ou por você. Olha só que palavra linda no hebraico. Aleph não tem som de E, que é o segol. Então a primeira sílaba é. Segunda sílaba, mem. Cadê o sinal massorético atribuído ao mem? Está aqui do lado dele. O kubutz, que é o vav, que tem som de V, mas como tem uma bolinha no meio, vai ter som de shurek, som de U. Então eu tenho mu, segunda sílaba, mu, mu, e a terceira sílaba, o nun com o kametz. Lembrando que o re, no final da palavra, não tem som, assim como o aleph. Então eu tenho emuná, emuná, emuná. Primeira sílaba, segunda sílaba, me mais u, mu. Terceira sílaba, n mais a, na. Emuná, emuná. Confiança absoluta, fé. Uma confiança irrestrita, uma intimidade irrestrita, confiar absolutamente, sem ter nenhum tipo de dúvida. Mas não só confiar, conviver, seguir, prosseguir, ir atrás, acreditar de todo o coração. É o que significa emuná, é a palavra fé em hebraico. Emuná. É dessa fé que as escrituras falam, ensinam. E para a gente terminar, vamos fechar com chave de ouro a terceira aula. Vamos fechar com chave de ouro. Olha que lindo. Muito fácil, gente. A palavra mais conhecida em hebraico e mais falada em hebraico em todo o mundo. Não há uma língua que não fale essa palavra em hebraico. A, som de A aqui, A. E aqui eu tenho mais uma sílaba, o mem e o num. Mem, amém, amém. Então é A mais mem, mais E, mais N de num. Amém. Amém não é com M no final, é com N. Amém. Por que em todo idioma é a mesma palavra, amém? Porque amém não é uma palavra. Então não pode traduzir. Amém é uma abreviação de 3 palavras. Primeira palavra, que é o Aleph de amém. O Aleph de amém é a inicial do nome Elohim, o eterno, Elohim. O Mem é a inicial de Melech, que você já viu essa palavra, Melech. E o Nun é a inicial de Neeman, Neeman, fiel. Elohim é rei fiel. Quando você fala amém, na verdade você está falando Elohim é rei
fiel. E não assim seja. Amém. Antes de uma frase, antes dele falar a palavra, ele falava amém e às vezes até repetia. Ele exaltava o eterno. Elohim é rei fiel. Que você possa dizer isso. E eu achei uma frase muito maravilhosa com essa palavra amém. Ele disse, aquele que responder amém no Olam Hazé, no mundo atual, terá o mérito para responder amém no mundo vindouro. Aquele que responder amém neste mundo, terá o mérito para responder amém no mundo vindouro. Mas não amém no sentido de assim seja, de sim. Porque normalmente se fala amém quando a situação é boa. Quando a situação não é boa, você não vai falar amém. Porque você está na cabeça que amém é assim seja. Mas quando você sabe que amém é Elohim Melech Neeman, Elohim é rei fiel, você fala amém em qualquer situação. Não importa se é boa ou ruim, porque se ela for ruim, você vai glorificar o Eterno do mesmo jeito, ainda que não aconteça o que você queira, ainda que as coisas não deem certo como você esperava, ainda que a sua produção não foi o que você queria. Como diz o profeta, ainda assim exaltarei, glorificarei Elohim Melech Neeman, o Elohim, que é meu rei, que é fiel. Ele é rei fiel. Que ele te abençoe e te guarde. Desejo a todos vocês Shalom, Laila Tov, uma boa noite a todos. Que o Eterno abençoe todos vocês. Grande abraço. Até a aula número 4. Imitze Hashem, se o Eterno assim nos permitir. Shalom.